Bom, vamos lá para a resolução aí da questão número 47. 47. Aí a banca trouxe, assim, bem incrementada essa questão, né, com relação aí às diretrizes de Louveira, tá? Então ela trouxe o seguinte: as diretrizes curriculares da educação básica para a educação infantil é um processo contínuo de reflexão e ação. Concebe que a avaliação na educação infantil ela é intrínseca ao processo educativo. A instituição define de maneira participativa e democrática princípios de trabalho, critérios, formas e instrumentos de realização da avaliação das práticas educativas. Na rede municipal de ensino de Louveira, segundo as diretrizes. Gente, essa é uma questão muito boa, tá? Às vezes você pode pensar assim, mas foi de Louveira, mas tem tudo a ver com a educação. A gente está no único país, né? E até mesmo para você entender como a Avança trabalha, tá? Então eu acho uma questão assim super pertinente, tá? Tá nesse simulado. E assim, ela está alinhada. Lembra que eu falei que um documento ele é articulado com outro documento, tá? Então um documento específico ele está articulado com um documento geral, porque eles precisam se relacionar, né? Eles precisam falar a mesma língua, tá bom? Então assim, muito pertinente, tá? E aí então ela pergunta: na rede municipal, segundo as diretrizes, o que ele quer? Ele está pedindo a alternativa correta, né? Ele não está pedindo a incorreta, ele não está pedindo a questão negativa, ele está pedindo a questão positiva aí. Então vamos ver. Gabarito A. A avaliação deve ser desenvolvida com o objetivo de promoção. Nem leio mais. Objetivo de promoção? Não, gente, a gente sabe que não tem o objetivo de promover a criança para o ingresso, para o ensino fundamental. Então tá errado. Por isso que eu falo para você, é uma questão aí que tem a ver com as diretrizes, tá? Com as nossas DCNs, infantil e gerais, tá bom? Então, não. A avaliação, ela existe a avaliação na educação infantil sem o objetivo de promoção, tá? Da criança para o ingresso ao ensino fundamental. Então, tá errada. B. O planejamento, ele engloba a intencionalidade das ações e formas de registro e avaliação. Perfeito, né? São ações aí que registram, né? O desenvolvimento, as atividades que apontam para o seu redimensionamento constante. Correto, essa questão tá correta, tá? Ela vai estar sempre apontando aí, redimensionando, e isso é algo constante na educação infantil, constantemente, tá? Então essa questão tá correta. Vamos só dar uma olhada aí nas outras alternativas. C. A avaliação tem o propósito de identificar o quanto a criança foi capaz de assimilar os conceitos trabalhados. Nem termino de ler. D. A criança deve ser considerada um ser criativo e participativo? Sim, ela é criativa, ela é participativa. De tal modo que a atenção que recebe é para ajustar seu ritmo de aprendizagem? Não, né, gente? E o aluno deve ser considerado um indivíduo que reage aos estímulos de forma a corresponder às respostas esperadas pela escola para ter êxito e avançar? Para tudo. Simplesmente a B, com certeza, né, é a nossa alternativa aí correta. As restantes não condiz nada com a educação infantil, nem com a avaliação da educação infantil, tá bom? Questão de número 48. Planejar na educação infantil é planejar um contexto educativo envolvendo atividades e situações desafiadoras, significativas, que favoreçam a exploração, a descoberta e a apropriação de conhecimentos sobre o mundo físico e social. Osteto 2000. Quem teve aula com a gente em Louveira, conhecimentos pedagógicos, né, teve acesso aí ao pensamento do Osteto, tá bom? Teve pensamento aí relacionado à autoria. Enfim, né? Então ele estava preparado aí para gabaritar. Só que aí a banca pergunta: de acordo com a prática pedagógica na educação infantil, planejar um contexto educativo envolve preparar o ambiente, tá? Então vamos lá. A. Com personagem da literatura infantil? Não, em nenhum momento a prática pedagógica da educação infantil ela coloca ali, né,
como foco aí no planejamento do contexto educativo e até mesmo em relação a esse autor, ele não diz que personagem da literatura infantil, até mesmo porque nós trabalhamos na educação infantil com personagens também adultos, né? Com diversos textos, gêneros, enfim, variedades, tá? Então tem esse foco, né? O foco com o personagem da literatura infantil, tá bom? Existe também a literatura infantil, porém não é o foco. B. Tendo como foco as relações humanas, tem como foco as relações humanas, né? Essa relação de criança com o ambiente, de criança com o adulto, de criança com a criança, de criança com a criança mais velha, de criança com a criança mais nova, de criança com a família, de criança com a instituição. Então, a relação humana, tá? É o foco, sim, na nossa prática pedagógica e é isso aí que tem tudo a ver com relação a esse autor, tá? Então, vamos ver as outras alternativas, mas por enquanto é a B. C. Tendo como foco o professor, acabou. O professor não é foco. O professor é foco. O professor, ele é o protagonista da aprendizagem, né? Como nós vimos em outra questão ali, que ele interage de uma maneira intencional para preparar o ambiente, para preparar a atividade, para preparar para que a atividade, o brinquedo, o espaço, o ambiente, eles conversem, eles dialoguem. Então, o professor, sim, ele tem esse protagonismo nesse sentido, mas o foco não está no professor. Como mobiliário colorido? Não, né, gente? O foco não é como mobiliário colorido. Tem mobiliário colorido? Tem mobiliário colorido. Tem diversos, enfim, mas não é o foco. E nenhuma das alternativas? Não, nós temos aí uma alternativa muito alinhada, que é o foco em relações humanas, tá? Quem teve aula com o nosso núcleo aí pedagógico, os nossos professores do CEPA sabe muito bem disso e gabaritou essa questão aí também. 49. Apresentam-se proposições em relação às concepções e práticas do cuidar e educar na educação infantil, explicitadas aí no parecer 20 de 2009, e em Richer e Barbosa. Bom, daí a banca trouxe aí as alternativas. Alternativa 1. A forma como a instituição organiza as ações do cuidar e do educar devem fazer parte da proposta curricular da escola? Totalmente, né? Essa ação aí, o cuidar e o educar, ele está inserido aí dentro da proposta curricular. Então, corretíssimo, né, gente? Correto. 2. As práticas cotidianas relacionadas à alimentação e ao banho são práticas que respeitam o direito da criança e sua dignidade como pessoa humana. Perfeito até aí. Ó, agora que eu falo, vírgula. Mas não necessariamente devem possibilitar experiências corporais. Incorreta. Ela possibilita sim experiências corporais. Imagina que num banho você não vai possibilitar experiências corporais. Tá errado. 2, incorreta. A 3. Os professores da educação infantil são responsáveis por planejar e organizar as práticas pedagógicas que envolvem o cuidar e o educar. Perfeito. Os professores da educação infantil são responsáveis, sim. Então, a 3 também está correta. E a 4. A organização das atividades educativas devem favorecer a formação de competências para que as crianças aprendam a cuidar de si mesmas com autonomia. Afinal, elas precisam ter um domínio. Gente, ó, de novo. Tava tudo perfeito, até a vírgula. Afinal, elas precisam ter um domínio técnico de si e da vida. Então, ou seja, ela tem que ter um domínio, né, técnico, por onde o sangue corre, por onde a veia, por onde o órgão, uma coisa técnica ali, de si e da vida. Não, né, gente? Então, assim, negativou a questão. Então, nós temos aí a 1 e a 3 são corretas, a 2 e a 4 são incorretas. Precisamos encontrar o gabarito aí que condiz com essa análise, tá? Somente as preposições 1 e 3 estão corretas. Perfeito, então é o gabarito A. 2 e 4 estão corretas? Não, nós vimos que a 2 e a 4 estão incorretas.
3 e 4 estão corretas? Não, só a 3 nesse caso. 1, 2 e 3 estão corretas? Não. E todas as proposições corretas? Não. Então, alternativa aí, o nosso gabarito letra A. Espero que você tenha acertado, amigo. Vamos para a última questão, então. 50. Para que o professor... Então, perceba, ó, a pergunta. Para que o professor assuma seu papel de facilitador e motivador da aprendizagem, o que é necessário? O que é necessário para que esse professor ele facilite e motive o seu aluno, né? Então, vamos ver aí as questões, tá? 1. Manter o diálogo aberto com o aluno. Perfeito. O professor precisa manter esse diálogo aberto, ouvir o seu aluno. Então, a letra 1 está correta, né? Então, sim, um facilitador e um motivador, ele tem o diálogo, ele conversa, ele ouve, né? Ele é aberto ao aluno. 2. Refletir sobre temas contemporâneos, oportunizando a participação do aluno. Perfeito. Um facilitador e aquele professor que ele motiva, ele usa, né, os temas aí contemporâneos e ele utiliza aí como uma oportunidade, né? E o aluno participa, o aluno ele é o participante ali ativo, ele é o protagonista. Então, esse professor, ele é um facilitador, ele é um motivador. Perfeito. 1 e 2, correto. 3. Um professor que ele é facilitador e motivador, ele encontra formas diferenciadas, sim, para trabalhar com os alunos. Esse professor que ele é facilitador e motivador, ele tem diferentes formas aí de trabalhar com o aluno, né? Não somente aí uma abordagem. Então tá perfeito, mais vírgula, vamos ver depois da vírgula. Buscando encantá-los, perfeito. A gente precisa encantar essas crianças, né? Para que elas se sintam participante, para que elas se sintam motivadas, para que elas se sintam como o professor facilitou. Então, elas têm que se sentir encantadas. Então, esse professor, ele encanta e ele envolve os alunos nas atividades. Então, 3 também está correto. Então, 1, 2, 3 estão corretas. Vamos ver a 4. Que a dimensão afetiva não ocupe lugar de destaque. Dimensão afetiva não ocupe. Gente, afetividade. Afetividade é muito importante. O olhar, a criança ter afetividade com esse professor. Quando ele tem afetividade, esse professor se torna um facilitador, ele se torna um motivador da aprendizagem, da brincadeira, da participação. Então, a 4 tá errada, né? Não ocupe aí o lugar a afetividade. Precisa sim, os docentes precisam ser afetivos, tá bom? Então, nós precisamos encontrar um gabarito que contemple 1, 2 e 3 como verdadeiras aí as afirmações. E no caso, o gabarito de letra C. Tá bom, gente? Então, questão 50, gabarito C. 1, 2, 3 está correta, tá bom? Com isso eu finalizo aqui, né, essa revisão aí do simulado de vinhedo. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Caso ainda continue com alguma dúvida, eu estou aqui à disposição de vocês para o que for preciso. Um grande beijo, sucesso, e eu torço pela nomeação de vocês e estamos juntos aí nesses estudos, nós vibramos junto com vocês aí em cada etapa, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, se cuidem e continuem se guardando aí dessa pandemia que nos assola esse tempo atual, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.